E hoje a Ah, gente está aqui com o Hamilton Kida. Hamilton, um grande prazer estar aqui com você. Gente, o Hamilton, ele é o fundador da empresa Rainbow, que é uma empresa especializada no atendimento psicológico às pessoas da comunidade LGBT. E eu queria, Hamilton, que você começasse falando para a gente como é que surgiu a ideia, né, da fundação da Rainbow, né? E aí fala um pouquinho sobre a necessidade, né, a importância, né, o propósito, enfim. Fala sobre essa questão de um atendimento especializado para as pessoas LGBT. bem. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito gostoso fazer essas trocas, né? E poder compartilhar um pouquinho mais do que a gente faz aí. Então, a ideia da Rainbow, ela surgiu da necessidade de ter um espaço acolhedor e ético para pessoas LGBTs, né? Eu até costumo brincar que quando eu falo na Rainbow, tem uma relação de amor e ódio, né? Porque se a gente pensar, não deveria precisar existir uma iniciativa específica para esse público se todas as pessoas atendessem dessa forma, né? Com essa questão ética, seguindo ali o próprio código de ética do Conselho de Psicologia, né? Então, a ideia da Rainbow é garantir que isso aconteça. Então, as pessoas que chegam para nós, que buscam lá o nosso site para procurar, né, por psicoterapia, elas têm a garantia de qualquer pessoa aqui dentro vai atender elas sem julgamentos, sem terapia de reversão sexual, sem cura gay, né, que infelizmente a gente sabe que ainda tem pessoas que praticam essas práticas, né, o que é muito perigoso, realmente muito doloroso e muito faz muito mal, né, para a pessoa que passa por esse tipo de serviço, se é que a gente pode chamar de serviço, né? Mas Que é aí uma vitória, que é essa cassação do registro de profissional que utilizava, sim, né? sim, né? Até não me sinto desconfortável em citar o nome dela, porque acho que a gente tem que falar, né? É a psicóloga Rosângela Alves, que ela fazia esse processo de cura gay, né? Ela, na verdade, era uma das grandes encabeçadoras disso no Brasil. Então, ela usava, né, a psicologia, a ciência, a psicologia, como uma prática para colocar ali a moral pessoal dela, né? Eu acho que é até interessante comentar o porquê, né? Que as pessoas argumentam na questão da cura gay. Toda pessoa que é LGBT no Brasil, vamos fazer um recorte aqui de um país que é conservador, que ainda tem seus preconceitos, em algum nível ela vai sofrer algum tipo de preconceito, em algum momento. Vai ter ali uma discriminação, às vezes uma falta de validação pela família, pelos amigos, né? Em algum lugar ali. E a gente chama isso de inicialmente começou a falar em homofobia internalizada, a gente hoje expande o termo para LGBTfobia internalizada, né? Que é quando a pessoa pega o preconceito para ela, ela começa a se culpar por algo que ela não deveria por conta disso. E essas pessoas que usam aí o termo cura gay ou querem justificar essa prática é porque elas alegam que é a homossexualidade, que é a questão LGBT que causa o sofrimento no indivíduo e não o preconceito. Então, essas pessoas Uhum. responsabilizam o indivíduo como se aquela característica dela fosse uma escolha, a pessoa tivesse escolhido aquilo. Eles usam até a expressão estilo de vida, eles chamam de estilo de vida a questão LGBT, né? E aí responsabilizam o indivíduo pelo sofrimento, e não o que tá em volta, o preconceito, a discriminação. É isso que é a premissa que eles utilizam para ser a favor dessas terapias. E aí, pessoas que estão mais fragilizadas acabam acreditando nesses processos, né, e buscando esse tipo de prática. É muito importante esse esclarecimento, né, Hamilton? Uma outra coisa que eu queria que se abordasse um pouco também é que numa terapia, na psicoterapia, onde nós psicólogos temos uma especialização, um estudo e uma preparação e toda uma conduta ética, enfim, né, para o atendimento à comunidade LGBT, não quer dizer que dentro da psicoterapia a gente vai tratar especificamente ou somente das questões LGBT, né? Na verdade, a pessoa LGBT ela vem com suas ansiedades, suas angústias, suas questões de saúde mental, né? Como toda pessoa, como qualquer pessoa, né? Então, a questão de ser LGBT é uma questão muito mais de uma segurança de que ela não vai ser julgada, enfim, né? Nem tratada, enfim, por isso. Mas ela vai receber um serviço de psicoterapia como qualquer outra pessoa, não é isso? Sim, exatamente. Conforme você foi falando isso, eu lembrei até de uma situação que aconteceu que vai servir de exemplo para isso.
né? Quando a pessoa vai fazer uma parceria com a gente para né, se cadastrar ali e começar a atender pacientes, ela passa ali por um pré-cadastro no site que, como você mesma, né, nossa parceira aí, fez esse processo. E lá tem 3 perguntinhas básicas que já são, vamos falar assim, pré-seletivas, né? A gente quer saber um pouco do trabalho da pessoa. Então, a gente pergunta por que a pessoa se interessou pela Rainbow e se ela faz algum trabalho ali na área LGBT, já fez algum tipo de trabalho com esse público. Né? Aí, uma vez, isso faz uns 2 anos, mais ou menos, nós recebemos o formulário preenchido por uma profissional que, na pergunta, né, por que fazer parte da Rainbow, o que chamou atenção para ela escreveu assim, eu sempre tive curiosidade de atender o público LGBT, né? E aí eu, como sou uma pessoa bem criativa, na hora, quando eu li esse formulário, eu me imaginei preso dentro de uma jaula como se eu fosse um objeto de estudo. Eu, por ser uma pessoa LGBT, né, me senti ali um objeto de estudo enquanto pessoa, né? Por que isso me chamou tanta atenção? Porque de uma maneira muito sutil, essa profissional estava sendo preconceituosa, porque se ela fala que ela tem curiosidade de atender pessoas LGBTs, ela está pondo essas pessoas num lugar de diferente. Existe uma diferença. Exatamente. Existe uma diferença se eu estivesse falando assim, eu tenho curiosidade de trabalhar com pessoas com esquizofrenia. Que aí a minha curiosidade é profissional, é clínica, faz todo sentido. Você deve ter as suas curiosidades profissionais, eu tenho as minhas, mas é uma questão clínica. Se eu coloco que eu tenho curiosidade de atender pessoas LGBTs, ou tenho curiosidade de atender mulheres, pessoas negras, eu estou pondo aquele público numa posição de diferente. Né? Então, muito pertinente isso que você falou, né? Que as pessoas não buscam psicoterapia necessariamente para falar de questões relacionadas à sexualidade ou ao gênero. Muito pelo contrário, eu acho que é uma pequena parcela somente que vem, né? A Rainbow ela só funciona como um lugar seguro, que essas pessoas que têm tais características de gênero ou de sexualidade vão se sentir confortáveis. Mas os assuntos aqui são os mesmos, né? Que os pacientes que são héteros cis, que não fazem parte da comunidade. As demandas que pessoas LGBTs trazem, assim como as pessoas que são heterossexuais, que não fazem parte da comunidade, são muito, muito, muito parecidas. Conflitos de relacionamento, que acho que em algum momento todo mundo passa por esse lugar, conflitos com o chefe, relação com o pai, relação com mãe. Então, é muito parecido. O que muda aí, né, que eu costumo chamar que são algumas especificidades, é como lidar com o que está em volta, como lidar com o preconceito, como lidar com alguns processos clínicos, por exemplo, de cirurgia de transição de gênero, mas isso é uma coisa externa, são, né, a questão clínica da cirurgia, né, a questão do preconceito, como técnicas de enfrentamento, que aí cada linha dentro da psicologia vai falar isso de uma forma diferente, mas é mais do mesmo se a gente for falar em ser humano, realmente não tem diferença nenhuma. É claro que em alguns casos realmente exige um estudo específico, como casos de disforia, como você, né, vem colocando, questões de você tratar dentro do consultório clínico, né, da psicoterapia com pessoas que estão em processo de transição de gênero, por exemplo, né? É importante a gente conhecer, assim quando a gente vai tratar, por exemplo, com pessoas que estão no ambiente corporativo e tem questões de burnout, a gente precisa entender de ambiente corporativo, né? A gente precisa entender o linguajar que aquele paciente traz, né? A gente também, quando vai trabalhar com um paciente que está num processo de transição de gênero, ele vem com uma questão que a gente precisa saber do que ele está falando, né? E não se chocar, né? Enfim, é entender o mundo, né? E aí, isso eu acho que é muito o propósito também da Rainbow, né? A gente tem essas reuniões, interações, nós, enquanto profissionais, né? Para que a gente esteja também se atualizando dentro desse mundo, né? Sim, exatamente. É por isso que o nosso evento principal de trabalho é o encontro de sensibilização. Por isso que eu uso essa palavra, sensibilização. Porque não é somente uma questão técnica, não é só ter um conhecimento teórico, como você falou no começo. É justamente estar sensível à pessoa que você está atendendo ali. Esse comparativo que você fez, por exemplo, com o meio corporativo, né? Achei cirúrgica assim, a sua observação. Por quê? Eu posso não ter trabalhado nunca no meio corporativo, mas não é algo que eu teria resistência, porque trabalhar no meio corporativo não envolve uma questão moral, não envolve questão religiosa, não tem ninguém que fala que é contra. Então, eu não preciso ter tido uma sensibilização para me acostumar a atender pessoas do meio corporativo, eu só preciso estar com abertura para ouvir.
Por que na questão da sexualidade é diferente? Porque a gente vem de uma sociedade mais conservadora, que ainda tem uma moral religiosa por trás muito grande, por mais que às vezes a pessoa pode não ser religiosa, normalmente ela nasceu numa família, numa estrutura familiar que é de alguma religião, principalmente religião cristã, né, que é a majoritária aqui do nosso país. Então, é isso que faz com que às vezes a gente não esteja tão sensível ou com tanta abertura para ouvir o outro como precisa na profissão. E aí, nesses encontros de sensibilização, nessas conversas, a gente consegue acessar essas pessoas e falar: tá tudo bem não saber, está tudo bem não estar apto a atender esse público. Você só precisa estar com abertura, só precisa ter ali essa disponibilidade. E a parte técnica, essa parte aí de sensibilização, a gente vai trabalhando conforme vai tendo os atendimentos, vai tendo aí esses processos. Porque é isso mesmo, ninguém precisa nascer sabendo e muito menos estar apto ou apta. É uma questão de abertura, de disponibilidade. Isso. Hamilton, é uma honra, né, fazer parte da Rainbow, né, fazer essas trocas com você e com os colegas, né, que fazem parte da Rainbow também. A gente sabe que tem muito assunto sobre isso e a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais. Te agradecer muitíssimo por esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Né? Sempre que precisar, ou que quiser bater um papo, eu estou disponível. E eu sempre brinco que quando eu faço essas conversas, eu saio com o coraçãozinho aquecido. É gostoso fazer esse tipo de coisa. Estamos por aí, estamos juntos.